Eliel estávamos numa lanchonete um dia. E aí, era uma lanchonete que, ao invés de ter pratos que quebram, eles têm aqueles escorredores, sabe escorredor de alumínio que a gente lava a salada? Que são escorredores que são inquebráveis. Eles já pensaram, né? A lanchonete já pensou, bom, pra gente evitar perdas de pratos, então vamos fazer com escorredor de alumínio pra não quebrar, tá? Então era um escorredor. E aí eles colocavam sanduíche dentro, claro, todo papel, tudo certinho. Mas o que importa é que era um escorredor, tá? Que é inquebrável. E aí, eu e o Eliel nos sentamos bem de frente. Atrás da gente tinha um casal e uma menina de 12 anos. A gente descobriu depois que a menina tinha 12 anos. De repente, a gente começou a ouvir o pai falando pra menina. Mas que vergonha. Na hora eu fiquei assim, acho que ele tá com um tom irônico, acho que você está brincando. Mas ele continuou. Que vergonha. Eu não acredito que isso aconteceu. Você derrubou no chão. Gente, o tal do escorredor de alumínio, ela deixou cair no chão. E ele falando assim com ela. Você deixou cair no chão. Nenhuma criança de 2 anos faria isso. Que vergonha você me fez passar. E eu fui ficando muito incomodada, porque eu sinto muito a energia. E eu fui me sentindo muito mal, completamente mal. Eu não conseguia continuar conversando com o Eliel. Eu tava contando uma história pra ele e tava me enrolando toda porque eu não conseguia me concentrar. Eu só tava sentindo aquele mal-estar gigantesco tomando meu corpo inteiro. E então ele continuou falando isso. E aí ele falou assim, bom, você quer um iPhone? Eu não tenho como te dar um iPhone. Aí ele falou uma coisa que é, acho que é a coisa mais complicada dessa história toda, que é o seguinte. Você não merece nada na sua vida. Você não merece nada. E que cara é essa que você tá fazendo? Uma cara de coitada? Bom, nessa hora então a gente se levantou e eu me mudei para uma outra mesa. O Eliel ainda ficou olhando pro casal, encarando eles. O homem não teve coragem de olhar pro Eliel, a mulher sim. Então a gente deixou bem claro que a gente estava saindo por conta daquela conversa, que a gente estava bem incomodado com aquela conversa, né? Enfim, como eu já falei pra vocês, né? A gente ficou nessa situação sem saber muito o que fazer e trouxe uma reflexão, né? De como as pessoas que eu atendo, adultos que eu atendo, trazem tantas histórias na vida delas de fracassos, de tentarem um monte de coisa e não conseguirem, por coisas que eles ouviram na infância deles, dos pais, né? Então é muito importante a gente tomar consciência do que a gente fala para as crianças e para os adolescentes, especialmente crianças até 7, 8 anos, são esponjas do que os pais falam. Então, se os pais falam, acontece. Por quê? Porque os pais são autoridade. São autoridade máxima na vida de crianças e adolescentes. Na adolescência, começa já a ter um questionamento, né? Mas nem sempre. Às vezes, um adolescente pode ter uma personalidade um pouco mais introvertida e ele pode não ter a força para se opor ao que o pai, ao que a mãe tá falando, tá? Então, é muito importante realmente ficar muito atento ao que você tá falando. E pode ser que o pai ou a mãe esteja falando alguma coisa num tom de voz tranquilo. Nesse caso que eu tô contando pra vocês,
O pai não estava gritando, ele estava falando uma voz bem baixa, eles estavam em público, ele estava falando baixo, mas ele estava falando palavras que eram realmente muito violentas. Então aquela menina, na verdade, ela estava sofrendo uma violência psicológica na nossa frente. E eu não pude me calar depois disso, né? Então agora eu tô não me calando aqui, comentando esse caso. Na hora, especificamente, a gente ficou muito sem saber o que fazer, porque se a gente abordasse eles, isso poderia ser bem complicado, né? Inclusive para a menina. Então a gente preferiu não fazer isso. Mas, então, trazendo aqui para essa reflexão, né? O quanto as violências psicológicas que acontecem diariamente na vida das pessoas está constituindo quem elas serão como adultos. São as crenças limitantes sobre si mesmo e sobre o mundo. Nesse caso aqui, são crenças limitantes sobre si que estão sendo constituídas. Então, essa menina, nesse caso, ela tá falando, eu não mereço nada. Porque o pai tá falando isso pra ela e ela acredita nisso. Muitas vezes as crianças acreditam nisso. Então, eu não mereço nada. Ok. E aí, como é que fica a vida dela? Ela acaba não atraindo nada de bom pra vida dela. Né? Eu não mereço nada de bom. Tá? Então, muitas vezes a vida dela pode ficar realmente marcada muito negativamente por uma situação, uma fala como essa que provavelmente não foi algo dito uma vez só. Se ele falou na nossa frente em público, é algo que ela vai vivendo com uma certa frequência. E ela vai desenvolvendo as crenças sobre si mesma numa situação como, né, em várias situações que ela vai vivendo, mas uma delas é eu não mereço nada, ou eu me relaciono com homens violentos, que sejam psicologicamente violentos, que me humilhem em público, né? Então isso é muito importante, tá?